Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com a nossa apresentação sobre os Cavaleiros Templários para os admiradores dessa ordem que existiu por tão pouco tempo e que deixou tantos legados. Então, na última apresentação, nosso último episódio, vamos dizer assim, nós estamos falando sobre as cruzadas, né, e chegamos a apresentar a primeira cruzada. Falamos sobre o Papa Urbano II, né, e essa definição que ele criou de Deus Vult, Deus o quer, para dar respaldo para os cavaleiros e os nobres que seguiram para fazer a primeira cruzada. Essa primeira cruzada ela ocorreu de 1095 a 1099, logo após o Concílio de Clermont, feito pelo próprio Urbano II, e após esse período, né, ocorrendo a conquista de Jerusalém em 1099, passado certo tempo foram criados os Templários em 1118. Nós vamos abordar a criação deles um pouco mais à frente, mas essa criação está intermediária à Segunda Cruzada, que é da onde nós vamos prosseguir hoje. A Segunda Cruzada ocorreu de 1147 a 1149 e ela foi provocada pelas perdas que os cristãos começaram a ter na região de Jerusalém, adjacências dentro do Oriente Médio. Tá? Então a perda de Edessa, mais ao norte, foi um dos motivos para a convocação da Segunda Cruzada. E essa Segunda Cruzada, é interessante citar que ela foi convocada pelo Bernard de Claraval. O Bernard de Claraval ele é uma peça fundamental na história dos Cavaleiros Templários. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, falando sobre ele, mas ele foi o responsável pela criação da regra templária, tá? Juntamente com Hugo de Pence, o primeiro grão-mestre templário. Eles fizeram a regra templária. E nessa época, ele já com grande importância, né, ele convoca essa Segunda Cruzada. E a gente pode citar nesse período, 1147, é a presença da cruz patada, né, esse tipo de cruz, nos uniformes templários, e que nós vemos até hoje. Tá? Terceira Cruzada ocorreu de 1189 a 1192. Tá? Então, em 1187 ocorreu a perda de Jerusalém, né, para Saladino. Então, os muçulmanos eles reconquistam Jerusalém. Saladino é uma figura muito importante, muito conhecida. Ela ficou mais nítida, mais popular essa figura do Saladino com o filme A Cruzada, né, no qual ele conquista Jerusalém. E realmente o Saladino ele era respeitado por seus pares, né, pelos muçulmanos e também pelos seus inimigos e adversários, devido a ser um grande guerreiro da época e além de ter uma honra e um caráter muito admirável. Tá? Então essa Terceira Cruzada ela ocorreu com a convocação do Papa Gregório VIII. Então os reis Filipe II da França, Federico Barbarossa da Alemanha e Ricardo Coração de Leão, o famoso Ricardo Coração de Leão, eles conseguem em 1192 uma trégua com Saladino, essa trégua de 5 anos. Né? E essa trégua ela propiciou, né, a ida novamente dos peregrinos cristãos até Jerusalém, tá? E a Igreja do Santo Sepulcro novamente nas mãos dos cristãos. Então essa trégua de 5 anos se deu por isso. Cabe salientar que Saladino fez essa trégua com Ricardo Coração de Leão em 1192 e ele veio falecer em 1193. Tá? Depois de ter cumprido, logicamente, a sua grande missão de conquista de Jerusalém para os muçulmanos.
A Quarta Cruzada, ela foi ocorrer em 1202 e 1204 e foi convocada por Inocêncio III. Tá? Os cruzados, sem objetivos claros contra o Islã, conquistam e saqueiam Constantinopla, prejudicando as relações com o Ocidente. Então, os cristãos ortodoxos, né, fixados em Constantinopla, sofreram com essa Quarta Cruzada, saída da Quarta Cruzada da Europa para o Oriente Médio, devido a saques e conquistas por parte dos cristãos ocidentais. Tá? Nós sabemos, já citamos, que em 1054 houve a divisão desse cristianismo, né? O ortodoxo e a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas a própria Primeira Cruzada foi um auxílio aos cristãos do Oriente, né? A busca por Jerusalém ela era objetivo para os dois ramos do cristianismo, mas nessa Quarta Cruzada ocorreram esses problemas e houve aí um afastamento ainda maior do cristianismo ortodoxo e dos católicos romanos. A Quinta Cruzada, 1217 a 1221, o próprio Inocêncio III, né, ele convoca esta Quinta Cruzada com o objetivo de expulsar os muçulmanos que vinham avançando pela Europa. Tá? Então as batalhas acabaram com a presença do Islã na Península Ibérica. Então a Europa vinha sofrendo com o expansionismo islâmico, então Espanha, Portugal praticamente tomadas, e a Europa via-se em risco. Então Inocêncio III convoca o rei castelhano Afonso VIII para essa Quinta Cruzada. Sexta Cruzada, 1228 a 1229. O Papa Gregório IX era o Papa da época, né? E Frederico II da Alemanha, ele toma a iniciativa dessa Sexta Cruzada, né? E acaba fazendo um acordo com o sultão do Egito, que irritou sobremaneira o Papa, chegando a excomungar o Frederico II. Com esse acordo, o Federico conseguiu territórios em Jerusalém, tá? Cedeu territórios para obter Jerusalém e se proclamou rei da cidade. Então, nós vemos aí a conquista de Jerusalém nessa Sexta Cruzada por Federico II, da Alemanha, mas ele com uma certa cisão com o cristianismo. Dentre este acordo feito com o sultão do Egito, o Federico cedeu a mesquita de Al-Aqsa, que era a mesquita, o quartel-general dos Cavaleiros Templários. Tá? Isso foi visto como uma traição pelos templários. Então, o que poderia ser novamente a volta dos templários para a mesquita de Al-Aqsa, né, que foi construída sobre as ruínas do Templo de Salomão, né? Isso não foi feito e o Frederico também viu-se aí como um inimigo dos templários. A Sétima Cruzada foi convocada por Inocêncio IV. Tá? Ela contou com a presença do rei Luís IX. Tá? O Luís IX ele é uma peça importante, né, nesse período e pós esse período também, porque ele vai influenciar o Filipe IV, né, seu neto, também contra os templários, tá? Por um incidente que ocorreu nessa Sétima Cruzada. Então o Luís IX foi feito prisioneiro e foi pedido um resgate de 500 mil livres, tá? Para o pagamento do resgate do rei. A receita anual da França na época era de aproximadamente 200 mil livres. Então o resgate foi o dobro. Por isso foi pedido o auxílio dos Cavaleiros Templários, que no primeiro momento se recusaram a ajudar nesse pagamento, né? Mas forçados pela coroa francesa acabaram cedendo e fizeram o pagamento, e o rei
foi resgatado. Tá? Esse quase não pagamento desse resgate vai ser lembrado pelo rei Filipe IV, né? Que viu ali seu avô, a história de seu avô prisioneiro e a falta da ajuda dos templários. Tá? Vamos citar isso mais à frente, por ocasião das divergências entre o rei francês Filipe IV e os templários. A oitava cruzada ocorreu em 1270, também com a presença do Luís IX. Luís IX, após essa cruzada, ele faleceu e foi canonizado santo, então São Luís. Tá? Ele pretendia reverter a má impressão que ele deixou ao ser capturado na sétima cruzada, mas ele e muitos dos cavaleiros que lutaram com ele morreram de febre tifoide em agosto de 1270, ocorrendo então o fim da oitava cruzada. O tema das cruzadas, vocês puderam ver, dividido em várias cruzadas, é muito rico, muito amplo. Cada cruzada dessa, eu cito como exemplo a terceira cruzada, né, que tem as batalhas do rei Ricardo Coração de Leão, Saladino, são riquíssimas, né, com a morte de alguns templários, como por exemplo na Batalha de Cressel em 1186, 60 templários foram mortos, 2 fugiram. A Batalha de Hattin, no ano seguinte, já ocorreu a morte de 120 templários. Então, existe toda uma estratégia nessas batalhas, existe toda uma história em cada uma dessas cruzadas, que é cabível aí de aprofundamento. Alguns historiadores falam de uma nona cruzada, que houve a participação de crianças, né, como guerreiros, levados pelos cruzados, mas eu resumo aqui em 8 cruzadas e serve aí para mais estudos e aprofundamentos. Então a gente encerra essa parte das cruzadas. Então nós podemos continuar aqui o nosso estudo, né, agora buscando a origem da Ordem do Templo. Então nós vemos aqui uma imagem de Hugo de Pence, que foi o primeiro grão-mestre templário. Tá? Nós temos ali a data de 1129, 1137, tá? Como o primeiro grão-mestre, essa data representa isso, esse período. Tá? E a Ordem dos Templários ela teve a sua criação em 1118, tá? Pelo Hugo de Pence e por mais 8 cavaleiros. A Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do Templo de Salomão, que tem outros nomes, tá? Como a Ordem dos Cavaleiros Templários, mais conhecida, ou simplesmente a Ordem do Templo, que foi uma ordem militar cristã que mais atuou entre os séculos XII e XIV. Então, das diversas ordens surgiram os hospitalares, que eram muito ligados aos templários, teutônicos e vários outros. Os templários são os mais lembrados, são os que têm uma história e até uma certa lenda que é bem explorada nos dias atuais. A finalidade da ordem foi realizar a segurança e a escolta dos peregrinos que iam da Europa para a Terra Santa. Então esse foi o principal motivo da criação dos Templários. O Hugo de Pence chegou ao rei Balduíno II, lá em Jerusalém, quando Jerusalém era um reino cristão, e ofereceu o seu serviço e dos seus 8 companheiros para fazer a segurança e a escolta das pessoas que saíam da Europa para cumprir suas promessas e se deslocavam até a Terra Santa. Tá? Aqui nós temos a imagem do Balduíno II, que foi o segundo rei cristão em Jerusalém. Ele recebeu em audiência Hugo de Pence e autorizou a fundação da Ordem de Monges Guerreiros, cedendo a mesquita de Al-Aqsa, localizada sobre as famosas cocheiras do templo do rei Salomão, para ser o seu quartel-general. Então daí nós entendemos o porquê de templários, de Ordem do Templo, porque elas foram alojadas na mesquita de Al-Aqsa, que se dizia ser o local onde ficavam as cocheiras do Templo de Salomão. Então, aproveitando o local sagrado de sua instalação, Hugo de Pence fundou a Ordem do Templo. Então, quem foram os pioneiros dessa ordem templária?
Podemos citar o Godfrey de Saint-Omer, tá? O Andreu de Montibard, que era um vassalo do Hugo de Champagne. É interessante a presença do Andreu de Montibard, porque ele era tio de Bernardo, abade de Claraval. Então o Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, ele foi fundamental para a institucionalização da ordem e aceitação dela pelo clero, principalmente pelo Papa. Foi ele, juntamente com o Hugo de Pence, que escreveu a regra templária. Tá? E como o Hugo de Pence também era um vassalo do Hugo de Champagne, né, essa ligação entre o Andreu de Montibard e ele. Tá? O Hugo de Champagne, que era senhor do Hugo de Pence, né, vai acabar admirando a ordem dos templários, né, após a sua institucionalização, vai fazer vultosas doações e vai se tornar um cavaleiro templário. Então ele torna o cavaleiro templário de Hugo de Pence. Tá? E dentre os outros, nós vamos ter esses que eu vou citar: o Archambault de Saint-Amand, Gondemar, Rosamal, Godefroy, Geoffroy Absou, e eu esqueci de dizer o Payen de Montdidier. Tá? Então esses foram, juntamente com Hugo de Pence, os 9 cavaleiros templários iniciais. Uma frase de Bernardo de Claraval dizia que o cristão se glorifica na morte de um pagão, porque por ela Cristo mesmo é glorificado. Então nós vemos aí esse apelo, né, à morte dos pagãos, dos hereges, né, e uma justificativa para as cruzadas e para a própria existência dos cavaleiros templários, que eram monges guerreiros. Tá? Nós temos nessa linha do tempo, em 1127, a saída do Hugo de Pence de Jerusalém para a França. Então há um período aí de 1118 a 1127, 9 anos que ele esteve em Jerusalém, e aí ele sai para buscar a institucionalização da ordem. É interessante salientar que esses 9 anos, existe uma lenda que fala de 9 anos que os cavaleiros templários iniciais, os pioneiros, ficaram escondidos e alojados sem sair da mesquita de Al-Aqsa e das ruínas do Templo de Salomão. Daí surgem diversas lendas: o encontro do cálice sagrado, o encontro da Arca da Aliança, do manto sagrado de Cristo e outras lendas que surgem por esse período. Não é histórico, tá? São lendas, mas também é motivo de grande estudo essa parte. E esses 9 anos históricos até a saída para a França, né? A explicação para esse período de 9 anos, acredito que seja essa coincidência na data que o Hugo de Pence foi para a Europa buscando a institucionalização. Em 1129 ocorre o Concílio de Troyes. Então o Hugo de Pence, já na Europa, ele solicita esse concílio junto com Bernardo de Claraval, e o Bernardo apresenta o sermão de Claraval intitulado de L'Ode Novae Militae, elogio da nova cavalaria, e que ele, com a sua brilhante oratória, né, consegue aí o reconhecimento por parte do papado da Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo e do Templo de Salomão. Em 1139 é feita uma bula, a Omni Datum Optimum, e as doações elas poderiam ser feitas agora diretamente aos cavaleiros templários. Então as doações dos nobres, as doações dos peregrinos, né, a diminuição dos pecados poderia ser feita direto aos templários, para que eles pudessem atuar em Jerusalém, né, no combate santo, né, sem precisar passar essas doações pelos bispos e pelos arcebispos e pelo clero de uma maneira geral. Os cavaleiros templários deviam obediência diretamente ao Papa também, então evitando aí toda essa hierarquização até chegar ao Papa. Então os templários começaram, a partir dessa bula, a receber recursos
e a se dirigir diretamente ao Papa, o que deu muito poder à ordem. De pobres cavaleiros a grandes riquezas. Então, finalizando aqui nosso segundo episódio, vamos dizer assim, de posse dessa bula, em 1139, como eles começaram a receber recursos diretamente, a Ordem dos Cavaleiros Templários ela concentrou uma enorme riqueza, tá? Então, devido à criação de uma rede logística de apoio aos peregrinos que viajavam para Jerusalém, eles criaram uma rede de comércio fixa e ganharam muitas posses na Europa, o que lhes permitia dar subsistência ao exército defensor na Terra Santa. Então, daquela ideia de que eles, os pobres cavaleiros, até o próprio símbolo dos Cavaleiros Templários são 2 cavaleiros em um cavalo, mostrando o voto de pobreza que eles tinham em sua regra, mas devido a receber esses recursos e a fazer essa rede logística para atender os peregrinos, eles se tornaram poderosos, né? E muitos nobres europeus confiaram neles como guardiões das suas riquezas, inclusive muitos templários foram usados como tesoureiros. Então, diversificavam aí as atividades templárias, tanto na escolta dos peregrinos, recebendo doações, recebendo dízimos, fazendo essa parte de contabilistas e tesoureiros dos nobres, dos reis, né, instituindo aí uma inicial ideia do cheque, porque eles recebiam riquezas e ouro, valores na Europa, emitiam um papel com o seu selo e esse documento podia ser resgatado em Jerusalém, aquela quantia em ouro, para que o peregrino pudesse se manter. Então, dessa maneira, eles conseguiram aí se tornar de pobres cavaleiros a grandes, vamos dizer, empresários multinacionais. Tá? Então, encerra essa parte, tá? Já preparando uma terceira aula, uma terceira explanação, e a gente continua aí aguardando aí a atenção de vocês e agradecendo aí os likes na nossa página. Muito obrigado, até mais.